Então a palavra profética que foi liberada para esse povo e também é liberada para nós nesse tempo, é que haverá sim liberdade para você, para sua casa, haverá sim motivo de celebração, de festividade, e também Deus vai começar a revelar coisas ocultas, Deus vai começar a revelar a face dele de maneira poderosa, a ponto de que nós vamos vivenciar milagres aonde só o Espírito dele tem condições de nos levar. E eu quero que você entenda essa palavra, porque Deus trabalha com processos. Tem irmãos que aceitaram Jesus agora e acham que já pode viver a plenitude do Evangelho. Não que não possa, porque o nosso Deus tem poder de fazer o que Ele quiser, mas a caminhada cristã, ela tem processos, e processos precisam ser respeitados. Então preciso que você entenda comigo esse pano de fundo do livro de Êxodo, que todos nós praticamente conhecemos. O povo, ele está saindo do Egito, e ao sair do Egito ele se depara com o mar. Vocês sabem, Moisés vai orar. Deus fala: Moisés, você não precisa orar, eu já liberei a palavra, a promessa já foi liberada, vocês só precisam tomar posse. Marcha, ande, caminhe em direção à promessa. O povo entende isso, marcha, e aí a partir daí Deus começa a conduzir o seu povo. É uma condução, irmãos, de 24 horas, eu falo 24 horas porque enquanto o povo estava andando, Deus conduzia. Durante o dia, Deus conduzia esse povo através de uma coluna de nuvem. À noite, Deus conduzia esse mesmo povo através de uma coluna de fogo. Eu preciso que os irmãos frisem isso nessa mensagem, que é Deus que está conduzindo esse povo. Deus está conduzindo o povo não está andando, ainda que eles estejam no ermo, mas eles não estão andando a ermo. Deus está conduzindo o povo, Deus tem um propósito na condução, amém? Olha o versículo 1, ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel do Egito, eu falei que Deus está conduzindo o povo, então durante 3 meses, Deus está conduzindo esse povo após a saída do Egito, Bruna. Dia, noite, dia andando com Deus, noite andando com Deus. Após o terceiro mês da saída, eles vieram ao deserto do Sinai. Mas agora, da onde que eles estão vindo? E aí nós vamos entender isso no capítulo 17. Se você quiser abrir a Bíblia, não precisa os irmãos colocarem no telão. No capítulo 17, eles estão saindo do deserto de Sim e entrando numa terra chamada Redifim. Redifim poderia significar para alguns o fim da promessa. Para alguns, Redifim significa o limite de alcançar promessas que Deus me fez. Talvez para alguns, Redifim significa o momento que o inimigo colocou empecilhos de eu alcançar a promessa. Por que eu estou falando isso? Porque no capítulo 17, Deus está conduzindo, o texto vai dizer que Deus conduz eles da cidade de Sim para Redifim. Deus os conduz. Só que ao chegar na terra, nesse deserto, que Redifim também é um deserto, ao chegar nesse deserto, o povo começa a sentir sede. Porque tem pessoas que estão achando que o fato de andar com Jesus sempre vai ser bonança. Não sei quem te enganou ao achar que andar com Jesus, a enfermidade não vai bater na sua porta. Eu não sei quem enganou os cristãos a ponto de achar que andar com Jesus, seguir as ordens dele, o texto é claro, eles estão seguindo as ordens de Deus. Seguir as ordens de Deus não vai fazer com que os elementos acabem. Que seguir a Deus vai ter momento de escassez, que portas vão fechar, recursos vão acabar. A água é um recurso natural. O que está acontecendo agora é que não tem água, o povo está com sede, mas está com sede para uma terra que Deus conduziu. E aí o que parece ser ruim, tem momentos que aí você sabe disso, quando parece que está
chegou no ápice, às vezes parece que Deus piora. Tem uma trend que está rolando na internet: primeiro você começa, depois Deus melhora. Mas tem processos que nós passamos que parece que Deus começa ruim e depois Ele piora. Eu não sei se isso acontece só comigo. Tem desertos que nós estamos atravessando, que acabam os recursos. Quando você pensa que acabou os recursos, não, mais do que isso acontece. Aí o texto vai dizer que aparecem agora os amalequitas. E o exército de Amaleque é aquele exército que não ataca pela frente. Todas as guerras que os amalequitas lutam, eles sempre atacam por trás. Eu tenho certeza que você já passou por isso. Quando você está passando um deserto tremendo, já é difícil enfrentar a batalha sem recurso de frente. Ainda vem pessoas que você menos espera e tenta te pegar desprevenido, desprevenida. Amaleque representa aquele povo que é covarde, que espera você estar ferido para eles virem, espera descansar para eles atacarem quando está dormindo. Esses são os amalequitas. Eles sempre atacam por trás, Natan. Sempre ataca quando o povo está desprevenido. Então o povo está com sede e agora se levantam os amalequitas. Então quando tudo parecia ser o pior cenário, parece que Deus piora. Por que parece que Deus piora? Porque Deus está conduzindo. Mas eu disse que para alguns parece que Refidim é o local de encerramento da promessa. Mas para aqueles que estão dispostos a enfrentar a tempestade, a entrar em fornalha, a vir às águas e não submergir, a enfrentar perigos de morte, a enfrentar portas fechadas, enfermidades, por amor a esse Senhor, pode vir o que vier, sempre vamos enfrentar e nada vai nos fazer parar para alcançar aquilo que Deus já prometeu. Porque esse povo, pastor, mas tá bom, o que então nos faz perder ou deixar de alcançar a promessa? E eu preciso que você entenda isso. Não é a falta de recursos nem os inimigos. Porque muitas vezes o que nos faz deixar de alcançar a promessa somos nós mesmos. Porque ao faltar recurso, o povo começou a murmurar. Falou: será que de fato Deus está conosco? Será que Deus está com Moisés? Ele nos tirou do Egito para morrer aqui. Então, pare de culpar coisas, circunstâncias, o que está ao seu redor, pessoas, liderança, sobre algo que às vezes não alcança a promessa por causa da nossa própria murmuração. O povo começa a murmurar. Aí Moisés fala assim: Deus, o que nós vamos fazer? Esse povo está a ponto, você vai apedrejar. O que eu faço? Deus fala assim: fica tranquilo, você vai ferir a rocha, eu vou estar em cima da rocha. Embaixo você fere e eu fico em cima, porque eu sempre vou estar em cima, Moisés. Você pode até tocar, mas quem está acima daquilo que é tocado sou eu, tá? Então Moisés, eu vou estar em cima da rocha, vou me manifestar. Você pode bater, nessa vez até Deus até pode falar que é para bater, mas Moisés bate na rocha, e ao você bater vai sair água. Fica tranquilo, e eu vou mostrar que eu sou contigo. Porque tem vezes, tem pessoas que estão falando da sua liderança, está falando daquilo que Deus tem sobre a sua vida, mas fica tranquilo, você não precisa bater boca, só vai diante de Deus. Para de ficar falando com pessoas, vai diante daquele que te chamou, pode falar com ele. Moisés vai, Deus toca, Moisés bate na rocha, a rocha sai água. Logo em seguida vem os amalequitas. Opa, o povo está saciado. Mas enquanto para alguns Redifim pode parecer ser a pausa ou a interrupção da promessa, para outros Redifim significa o local da ação de Deus. Então depende da posição, do posicionamento que você toma, depende daquilo que você quer, depende daquilo que você está vivendo em Deus, vai depender de você. O mesmo ambiente para pessoas podem ter todo um significado diferente. Porque enquanto alguns estão morrendo de sede, estão murmurando, outros estão vendo que a ação de Deus está acontecendo até em tocar em rocha. E agora vai acontecendo essa batalha, é aquele episódio que nós conhecemos. Porque os amalequitas estão vindo atacar, mas ele fala o seguinte, chama Josué para mim. Chama Josué, agora tu vai fazer o seguinte, você tem uma missão. Você vai pegar todos os homens valentes de guerra e você vai para a batalha. Moisés, e você não vai para a batalha? Não, cada um no seu quadrado. Porque nós precisamos entender que nas batalhas cada um tem uma frente.
Parem de querer se comparar. Tem uns que vão para a linha de frente de guerra. Josué e seus valentes. Moisés vai subir para o monte. Vai estar com as mãos estendidas. E Arão? Ninguém chama eles, mas eles sabem um lugar. Vou estar do lado de Moisés, porque se acontecer alguma coisa, eu estou ali para ajudar. O texto não diz em nenhum momento que Deus mandou Arão e subir, porque eles sabiam o lugar. E essa que é a grande questão do corpo de Deus. É porque alguns de nós queremos nos comparar, é entender que cada um de nós temos uma frente, cada um de nós temos uma responsabilidade. E a guerra é de todos, mas cada um vai atacar de uma frente. Moisés está em cima. O fato de estar em cima não quer dizer que ele é melhor. Arão e sobem junto com ele. O fato de estar em cima do lado de Moisés não quer dizer que eles são melhores do que os guerreiros. Cadê Miriam? Possa ser, conjecturo, que ela esteja no final, cuidando dos feridos. Então você consegue entender que no meio da guerra tem pessoas diferentes atuando em áreas diferentes, mas todo mundo está na mesma batalha. Miriam está cuidando dos feridos, tem uma responsabilidade, tem uma missão, e uma missão linda. A missão dela é menos importante do que a de Josué? Não, pelo contrário, porque se ninguém cuida dos feridos, o que vai acontecer dos feridos? Vão morrer? Talvez Arão e poderia falar, se fosse eu e você, eu vim para cá só para segurar uma mão, eu poderia ser protagonista nessa batalha. Josué está lá embaixo. O texto vai dizer que enquanto Moisés está com as mãos estendidas, o povo vai vencendo a batalha. Mas conforme as mãos de Moisés vai caindo, o povo vai perdendo, recuando na batalha. Só que eu preciso trazer algo ao texto que é claro. O que está fazendo o povo avançar não são as mãos de Moisés, porque nós tendemos a achar que a vitória ou o avanço de alguma coisa está ligado à mão humana. Mas o texto é claro em dizer que nas mãos de Moisés estava a vara de Deus. Então o que estava fazendo o povo avançar era quando Moisés pegava a vara de Deus, estava com a vara de Deus estendida. Porque sempre o que faz a gente avançar nunca vai ser a mão humana, nunca vai ser a mão de uma liderança, sempre será a vara de Deus. Aos braços dele cansava. E cansava por quê? Porque a batalha não se dá de uma hora para outra. Tem irmãos que estão entrando na batalha falando: Senhor, me tira dessa batalha, como se a batalha acabasse de uma hora para outra. O texto está dizendo que a batalha ela vai durar durante o dia todo. Então nós precisamos entender que as batalhas, elas levam tempo. Ah, Senhor, me tira dessa batalha, como assim? Existe tempo. Batalhas não se acabam de uma hora para outra. Deus pode exterminar quem Ele quiser, mas normalmente as batalhas levam tempo. Eu estou falando isso porque talvez tem pessoas aqui que estão enfrentando uma guerra tremenda e fala: o do vizinho já acabou, de fulano já acabou, e eu ainda continuo numa guerra. A batalha demora. E quanto mais demora, mais nossos braços vão cansando. Não é só você que está cansado ou cansada não. Até o braço de Moisés cansou. Mas Deus levantou Arão e sem ninguém chamar eles. Nós estamos aqui, Moisés. O texto vai dizer que até as mãos deles também cansam, porque está durando o tempo a batalha. Quantas batalhas nós assumimos que não são nossas, entre aspas, mas nós estamos ali segurando, sustentando alguém em oração, e nós também acabamos nos cansando. Mas você acha que eles também desistiram? Eles tiveram uma noção de Deus: vamos colocar pedras aqui. E aí sustentaram as mãos de Moisés com a vara, e o povo acaba vencendo a batalha. Moisés edifica um altar e fala assim: a partir de agora, Deus se revela a nós como um outro nome, El Shaddai, o Senhor é a nossa bandeira. Talvez não entendam algumas pessoas assim: por que o Senhor é a nossa bandeira? Porque normalmente nas guerras antigas, o povo ele ia à frente, o que ia à frente, o elemento que ia à frente era a bandeira, que simbolizava aquele povo. A partir daquele momento, Moisés entendeu: o que deu a vitória não foi a minha mão, foi a vara. Existe um simbolismo. Enquanto o povo vê Deus, nós temos vitória. Mas também enquanto os inimigos veem o nosso Deus, eles correm, porque nós continuamos avançando. Então todas as vezes que nós formos a uma batalha, a bandeira de Jeová vai na frente. E quando os inimigos veem que a bandeira do Senhor vai à frente, nós teremos vitória. O Senhor é a nossa bandeira.